Saudações cristãs, seja bem-vindo a este canal. Eu me chamo Marcos Lopes e estamos nesta série analisando o vídeo que se encontra pelo YouTube, o vídeo do senhor Harry Alves, que tem por título Pergunta aos Calvinistas, usando Marcos capítulo 8, verso 34 a 36, do qual vou ler agora para vocês entenderem a passagem. Ok? O Evangelho de Marcos 8,34 diz assim: Então ele chamou a multidão, ou seja, ele, Jesus, chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ok? Então, embasado nesta pergunta, o Sr. Harry pergunta o seguinte: quem perde a alma? Nós já provamos no vídeo 1 de que a sua pergunta é inadequada. Já provamos também de que o texto está falando não de perda de salvação, mas de não se alcançar a salvação. É um texto evangelístico. Explicamos dentro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 a 12. Fizemos uma passeada pelo texto, ok? E mostramos os equívocos que se encontra a pergunta do senhor Harry, ok? Mostramos que ele se prende principalmente no verso 36, mas que o texto jamais está falando de perda de salvação. Não é este o foco da passagem em pauta. Mostramos que ele tem dois problemas: ou ele não conhece o texto, não conhece o texto aqui do Evangelho, ou ele conhece e usa de má fé, tentando assim bloquear os cristãos monergistas, acreditando que vai refutá-los, o que se mostrou totalmente ineficiente, continuando este vídeo, apresentamos e provamos que o texto, então, ele não está falando de perda de salvação. É interessante como as pessoas elas olham para o texto e fazem perguntas que não têm condições nenhuma. Será que o ódio fala mais rápido, a discriminação, quando vê a teologia reformada, fala mais alto do que realmente a inteligência de ver o texto sagrado? Mas veja bem, o texto está falando de perda de condição de entrar no reino de Deus, certo? Ficou muito patente, óbvio, claro. Então, logicamente, a fala de Jesus é para aqueles que querem ganhar o mundo inteiro. E desta forma, pensando e agindo, jamais entrarão no reino de Deus. Foi considerando essas passagens paralelas, que é dentro da interpretação bíblica, você tem que buscar passagens paralelas. Faz parte da hermenêutica, da boa hermenêutica. Então, consideramos a pessoa do apóstolo Paulo, mostrando que a mente de um eleito ela é transformada por Deus de tal forma que ele valoriza coisas espirituais e não coisas materiais. Ok? Mostramos também que a mentalidade de um cristão eleito não é olhar e querer ficar rico neste planeta, mas sim olhar para as coisas que são do céu. Tá? Continuamos com Paulo, então, tendo em consideração o que ele ensinava e como ele vivia. Se nós abrirmos a Bíblia, por exemplo, em Colossenses, vamos ver o que diz Paulo. É interessante nós vermos o que Paulo apresenta e não o que eu penso, o que os calvinistas pensam, o que os arminianos pensam. Não é isso?
E até porque o Sr. Harry mesmo diz que tudo que ele fala tem que ser analisado biblicamente. Está correto, tudo tem que ser analisado mesmo. Ainda mais um mundo cheio de falsos mestres, falsos profetas como nós vivemos. Colossenses capítulo 3, verso 1 a 4 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. Vocês morreram. E agora a sua vida está escondida em Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Bem, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não somente a igreja de Colossos, logicamente, porque as cartas paulinas, assim como toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus para que nós possamos entender qual é a sua vontade em todas as coisas. Então, quando nós aplicamos esta verdade que eu li aqui para as nossas vidas, nós percebemos que nós estamos mortos para o mundo, já ressuscitamos. E Paulo diz, se fossem ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Ok? Se você já nasceu em Cristo, buscai as coisas do alto, pois Paulo sabe, por experiência, que quando uma pessoa ressuscita em Cristo, ela não vai buscar o mundo inteiro, as riquezas do mundo inteiro. O cristão eleito vai pensar nas coisas do alto, vai pensar nas coisas que vêm de cima, porque nós morremos para o mundo. Será que aquela fala não fica óbvio, né? Que não é para uma pessoa cristã que Jesus está se referindo, mas é um texto evangelístico. Mas como o Sr. Harry Alves coloca, é como se aquela pessoa fosse possuidora da vida eterna. Mas vemos Jesus desmentir tudo isto, ele deixa claro que quando uma pessoa nasce de novo, ela procura as coisas do alto, porque ele já está morto para o mundo. Ele morre para o mundo. A vida de um cristão eleito está oculta em Deus, e este que é o pensamento bíblico. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, nós vemos aqui na palavra de Deus também, expressadas as verdades de Deus. Em 1 Coríntios 15, nós vemos que Paulo diz, em 1 Coríntios 15, versículo 19, vamos ver uma verdade bíblica, mais uma, né? Que diz aqui no versículo 19. Diz o seguinte: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo. Aí, pessoal, da Universal, Mundial do Poder de Deus, vocês que são neopentecostais. Vê se você lê a Bíblia, e olha só o que está escrito aqui, 1 Coríntios 15, 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se você é um cristão que não é transformado pelo poder regenerador do Espírito Santo, você vai querer ganhar o mundo inteiro, cada vez ficar mais rico. Agora, esse é o pensamento do homem natural. Esse é o pensamento do não eleito. Ele quer ganhar o mundo inteiro. Mas o eleito, ele não pensa assim. Ok? Então, concluindo, então a pergunta que o Sr. Harry Alves faz é inadequada e não procede, e ele está mais perdido que cego em tiroteio. Ele quer intimidar os cristãos monergistas, mas lhe faltam capacidades teológicas, faltam condições para intimidar aqueles que buscam o verdadeiro entendimento, que buscam o verdadeiro teor da doutrina verdadeira. Fica provado que ele não entende o texto, a sua pergunta ela é, portanto, inadequada, certo? E cai por terra o seu pensamento fragilizado quando ele quer refutar um pensamento doutrinário bíblico. Então, já que, assim como ele e tantos outros aí gostam de perguntas, de fazer perguntas na internet, eu também vou deixar uma pergunta simples, ok? Podemos começar com uma pergunta simples.
qual que é a pergunta? Se você, Harry, tiver condições e capacidade de responder, mas se você venha com respaldo bíblico e não com achismos, entendeu? Pois nós aqui não trabalhamos com esse tipo de coisa, não. Nós trabalhamos com as escrituras, ok? Então, Sr. Harry, me responda se você deixou de ser um cristão, né, monergista, né? Logicamente, se tornou um seguidor de pressupostos arminianos. Porque não se pode crer em nada. Eu não tenho pressupostos nem arminiano, nem pressupostos calvinistas. Dentro da Bíblia, isso só um tolo pode falar isso. Ok? Não existe uma pessoa que não tenha pressupostos. Ok? Então, mesmo que você diga que não é um arminiano, né, como é comum em nossos dias, muitos dizerem esse tipo de coisa, né, absurda, toda pessoa tem pressupostos, ou ela crê no livre-arbítrio, ou ela crê na predestinação, não tem como não ter pressupostos. Ok? Então, logicamente, você tem que ter uma crença em um certo livre-arbítrio, né? Seja através da graça preveniente ou não, certo? Essa pessoa que crê no livre-arbítrio ou no arbítrio, né? Ou crê na eleição, conforme ensina na palavra de Deus. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, embasado dentro das escrituras. Se os homens têm livre-arbítrio, ou arbítrio, como queira chamar, se os homens já nascem livres e nascem, né, com a sua liberdade de escolha, sem influências, ok? Nenhuma, de nada. Em que sentido Jesus disse em João 8, né, em versículo 32. O que está escrito em 8, 32? Diz assim, ó, a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Será que Jesus seria uma pessoa tonta, em que os homens teriam que conhecer a verdade para que lhe fossem libertos? Ou não? Uma vez que o próprio Jesus já lhe deu esta liberdade, né, concedida essa liberdade, o famoso livre-arbítrio, que pedido, né, que sentido tem praticamente João 8,32, em que os homens já são livres? Está aí uma pergunta básica. Eu gostaria, se você quiser responder. Se não quiser responder, paciência. Está aí, né? Vocês gostam de fazer perguntas, então a gente começa com algumas perguntas fáceis. Não é? Uma pergunta básica, praticamente. Então, senhores, muito obrigado por ter assistido toda esta série. Se quiser se inscrever neste canal, seja bem-vindo. Se quiser deixar os likes, os comentários, também são bem-vindos, positivos ou negativos. Ok? Fiquem na paz, Deus abençoe a todos e até um próximo estudo. Deus abençoe.